Olá, tudo bem? Sou o professor Cláudio Ventura. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula Ventura Educacional. Bora lá para a gente investir mais um tempinho na nossa aprovação? E nós vamos falar então sobre o plano de carreira de Sorocaba, sobre os principais marcos legais do plano de carreira. Na verdade, nós vamos passar por todos eles e vamos explicar, né, os artigos, tirando os conhecimentos mais solicitados para que você atinja o resultado que você desejar aí no seu concurso. Bora lá? Então, é a Lei Municipal 3.800 de 91, que é o Estatuto dos Servidores Municipais de Sorocaba. Gente, quando a gente fala em fundamento legal e estruturante, nós estamos nos referindo a um conjunto de leis, a um conjunto de legislações que organizam a vida funcional dos servidores públicos de Sorocaba. Essas normas, elas não surgem do nada, elas se conectam, né, à legislação federal, à legislação estadual, se conectam à nossa Constituição, à lei orgânica do município, entre outras. Esse conjunto de normas dá segurança jurídica, a palavra é essa, porque estabelece as regras do jogo, entende? Né? Pelas quais a gente pode trabalhar em paz e com tranquilidade. Então, aqui a gente tem, logo no começo da lei, as principais regras do jogo. Né? Então, nós vamos ter os fundamentos estruturantes, né? Que é o estabelecimento do regime único dos servidores municipais, né? Definindo os seus direitos, definindo os seus deveres e definindo também as suas responsabilidades. Ok? Já a abrangência total ela deixa claro que a legislação não vale apenas para professores. Ela vale também para diretores, coordenadores pedagógicos e demais funcionários da educação. Por fim, nós temos a base do regime disciplinar. E essa base funciona como um manual de conduta, ok? Essa base funciona como um manual de conduta e é aqui que estão as listas das infrações, das penalidades e dos procedimentos administrativos para investigar as irregularidades. Então, por exemplo, se um servidor faltar repentinamente sem justificativa, a legislação prevê advertência, suspensão ou até demissão. Claro, né, que sempre garantir né, o direito à ampla defesa. Porque, gente, esse regime disciplinar, ele, claro, estabelece os deveres e direitos, mas também ele visa proteger o funcionário contra quaisquer arbitrariedade que alguns que algum de seus superiores ou algum de seus superiores possa cometer contra ele. Dos direitos e deveres do servidor, nós vamos consultar do artigo 45, né, ao 70. Então, vamos falar agora de três pontos fundamentais da legislação municipal de Sorocaba que caem bastante em concursos: remuneração, férias
e aposentadoria. Tudo que a gente mais gosta, não é? Primeiro, o vencimento e a remuneração, né? O artigo 45 diz que o servidor terá direito ao vencimento correspondente ao cargo efetivo que ele ocupa, fixado em lei específica. Isso significa, minha gente, que ninguém pode receber menos do que está garantido em lei. Além disso, nós temos a irredutibilidade de vencimentos. O que é a irredutibilidade de vencimentos? O salário não pode ser reduzido. Existe também a revisão anual obrigatória, que busca corrigir a perda inflacionária, e também o adicional por tempo de serviço, que valoriza a carreira. Então, por exemplo, se um professor completa 5 anos de trabalho, passa a receber este adicional, reconhecendo a sua dedicação ao serviço público. Já nos artigos 48 ao 52, aparecem os direitos às férias e às licenças, ok? Que também é muito importante e a gente gosta muito, né? Todo servidor tem direito a 30 dias de férias por ano, com a possibilidade de converter um terço em dinheiro, né? Ou seja, você pode vender as suas férias, o chamado abono pecuniário. Além disso, minha gente, há licenças específicas. Licença médica, licença maternidade. Estão vendo aqui, ó? Que é 120 dias. Licença paternidade, que é 5 dias, né? Na prática, isso significa que uma servidora que seja mãe, por exemplo, tem 4 meses de afastamento garantido com salário integral. E o servidor que é pai pode acompanhar o bebê nos primeiros dias, fortalecendo assim os vínculos familiares. E por fim, o artigo 65 é o que fala da aposentadoria, né? O servidor municipal tem direito a se aposentar de acordo com os critérios constitucionais e, claro, previdenciários. Existem 3 formas de se aposentar: por tempo de contribuição, por idade ou por invalidez, ok? São as 3 maneiras. Então, por exemplo, uma servidora que completa 30 anos de contribuição pode se aposentar pelo tempo de serviço. Já outro servidor que atingir a idade mínima exigida pode optar pela aposentadoria por idade. E nos casos de doenças graves, né, existe a aposentadoria por invalidez, que protege quem não tem mais condições de exercer as suas funções. E este dispositivo, ele mostra como a legislação de Sorocaba busca o equilíbrio da sua caixa previdenciária. Não é verdade? E agora nós vamos falar quais são os deveres essenciais de um servidor de Sorocaba, que é muito bacana. Primeiro, né? Primeira coisa que tem que ter aqui é muita atenção. Muita atenção, você, futuro servidor de Sorocaba. Aqui estão, né, os pontos na legislação que vão exigir, vão garantir que você, ao assumir o seu cargo, porque você vai assumir sim o seu cargo aqui comigo, te ajudando a estudar, garantindo foco naquilo que mais cai na sua banca sobre esse tema. Então, aqui nesse ponto da legislação, você vai ter
quais são, né, o que a Prefeitura de Sorocaba espera de você, né? Este artigo aqui em tela, né, resume o espírito da lei, né, que são as características que deve ter um servidor: zelo, dedicação, lealdade e obediência às normas legais. Mas a gente vai aqui, tá bom? Detalhar tudo ponto a ponto. Então, o primeiro dever que coloca aqui: a assiduidade e pontualidade. Claro, gente, isso é básico, né? Mas é crucial, né? Lá no artigo 199 do Estatuto, nós encontramos a regra de ouro, né? O servidor deve ser assíduo e pontual. O que significa isso na prática? Significa cumprir rigorosamente a sua jornada de trabalho, né? Então, por exemplo, se o seu horário é das 8 às 17, você deve estar na sua mesa, diretor, supervisor, orientador, não é verdade? Coordenador pedagógico, você deve estar pronto para trabalhar no horário exato e pelo período completo. Faltas injustificadas ou atrasos frequentes são considerados infrações e podem acarretar penalidades como, por exemplo, advertência ou mesmo suspensão, conforme a gravidade. Discrição e sigilo. É um ponto aqui, gente, intrigante, né, dessa legislação, né? Porque este ponto tem a ver com a integridade da informação pública. O Estatuto, ao falar desses deveres, exige que o servidor guarde sigilo sobre os assuntos da repartição. Por exemplo, você está lá no setor de atendimento ao aluno, você está lá na secretaria para atender ao aluno e uma mãe te passa informações confidenciais sobre, por exemplo, o estado emocional de uma criança, né? Então você não pode sair conversando sobre isso com a sua vizinha, com um colega ou com quem quer que seja. A lei exige que você mantenha total reserva. Revelar informações de forma indevida pode configurar falta grave e levar até a demissão. Probidade administrativa também é outra exigência. Aqui a gente está falando, minha gente, de ética e de honestidade, né? A lei de Sorocaba espelha o princípio constitucional da moralidade do serviço público. É dever de todo servidor público ter uma conduta íntegra, honesta, transparente, né? Então, por exemplo, você não vai aceitar presentes indevidos, propinas ou qualquer tipo de favorecimento em troca de agilizar lá uma matrícula, por exemplo, na sua escola. A probidade é o pilar da confiança do cidadão no serviço público e no poder público. Qualquer ato de impunidade é severamente punido. E atualização profissional. O Serviço Público de Sorocaba exige que os profissionais se atualizem. O servidor ele tem o dever de buscar conhecimentos que sejam pertinentes à sua área de trabalho. Então, por exemplo, se você é da área da educação, você tem que participar dos cursos, das formações oferecidas, deve se manter em dia com as novas metodologias de ensino. E essa dedicação ao aprendizado é o que eleva a qualidade na prestação do serviço a toda população. Então, é necessário aqui, queridos e queridas, que você memorize, que você traga à sua memória os quatro pontos, né, essenciais das exigências aqui
do Estatuto, que são os deveres essenciais, ou seja, conditio sine qua non, né, de um servidor de Sorocaba. Primeiro deles, assiduidade e pontualidade. Segundo, descrição e sigilo. Probidade administrativa. E o quarto e último, atualização profissional. Assiduidade e pontualidade, descrição e sigilo, probidade administrativa e atualização profissional. Guarda isso, porque isso é muito provável que caia na sua prova. Escuta aqui o tio, hein? Agora, quais são as proibições para assumir um cargo em Sorocaba, ok? Atenção, concurseiros e concurseiras. Existem proibições que podem, inclusive, custar o seu cargo em Sorocaba, né? Se na nossa última conversa a gente falou sobre os deveres, aqui a gente vai falar sobre condutas que não pode ter, sobre as proibições. Estão lá dos artigos 81 ao 90, né? Estão detalhadas aqui na Lei 3.891, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Sorocaba. Mais especificamente aqui onde eu circulei, nos artigos de 81 a 90. Eu quero lembrar que a violação dessas proibições pode acarretar para você a demissão e a exoneração. Então, elas são muito graves, por isso elas quase sempre são cobradas em concurso. Então, bora lá nos dedicar a entender cada uma delas, ok? Primeiro, o abandono do cargo, né? O artigo 82, lá no inciso 8, né, ele proíbe o servidor de se ausentar do serviço público durante o expediente, sem, claro, a prévia autorização do chefe imediato. O abandono de cargo, gente, é uma das infrações mais graves, hein? Por exemplo, né, um professor que deixa a sala de aula ou a escola no meio do turno sem justificativa formal e a devida permissão, né? Isso não é só falta de assiduidade, isso é abandono. O impacto é direto no atendimento à população e, neste caso, né, aos próprios alunos. Lembrem-se que a lei é clara. A ausência intencional e justificada do servidor por um período determinado pode levar à pena máxima, que é a exoneração. Então, tome muito cuidado. De repente, um aluno te irritou na sala de aula, ou os alunos, né? Ah, vou pegar minhas coisas e vou embora. Você pega suas coisas e sai da sala de aula. Isso pode dar, né, abandono de cargo e pode sim acarretar na sua exoneração. Ok? Agora vamos falar sobre então nós falamos sobre abandono de cargo. Vou fazer um círculozinho. E agora nós vamos falar sobre atividades incompatíveis, né? A proibição está lá no artigo 84, né, da Lei 3.891, que é o Estatuto dos Servidores Públicos de Sorocaba. Não é verdade? Então, aqui, essa proibição no artigo 84, ela foca na dedicação exclusiva ao serviço público, ou pelo menos a não interferência na sua performance. É proibir exercer atividades que conflitem com o horário de trabalho ou prejudiquem o exercício das suas funções. Então, por exemplo, você é um técnico administrativo na prefeitura de Sorocaba com a jornada de 8 horas diárias. Aí você
não pode manter um segundo emprego particular, um pequeno negócio, que exija que você use o seu horário de expediente na prefeitura para resolver problemas ou atender clientes. A lealdade ao serviço público deve ser total. O tempo que o município paga é tempo para o município. Ah, Cláudio, mas ninguém faz isso. Não, faz sim. E ainda nestes tempos de trabalho home office, muitas vezes as pessoas ficam em um emprego particular e durante o seu período de expediente querem resolver as demandas do seu outro emprego. Então, se provado que você está respondendo a seu emprego, caminhando demanda, mandando mensagens para o seu outro emprego, por exemplo, home office, durante o horário de trabalho, você pode ser exonerado ou exonerado. Então, não pode haver a sobreposição de horários. E a segunda questão é que o seu outro emprego não pode interferir. Vamos supor, olha, eu trabalho de 7 às 8, né, aqui como orientador educacional, mas aí eu trabalho das 7 da noite até às 5 da manhã como vigia. E aí, como é que eu faço? Fico acordado a noite inteira. E aí, dentro da escola, eu fico com sono. Aí eu falo para o diretor, não, é que eu trabalho de vigia. Pô, você está deixando seu outro serviço interferir no serviço público. Essa situação é passível de que o jurídico te chame e fale, você tem que decidir por um ou por outro. Não, você não está aguentando fazer as duas coisas. E não pensem que isso é incomum, isso é mais comum do que você pensa, tá bom? E o uso indevido do seu cargo. Está lá no artigo 86, né? É a vedação, né, do uso da sua condição profissional para obter alguma vantagem para você ou para outra pessoa. Esse é o cerne, né, gente, da ética e da moralidade que está previsto no artigo 86, né? É vedado usar a posição funcional para obter vantagens pessoais ou favorecer a terceiros. Então, por exemplo, né, se você é um servidor responsável por emitir um alvará, né, e aí você usa essa posição para liberar o alvará de alguém, né? Então, isso é um caso de improbidade, né? Ou de corrupção passiva também. São casos em que você pode, né? E nesses casos, vamos falar a verdade, você deve perder o seu emprego, porque você não está trabalhando, né? Ou a pessoa não está trabalhando, ok? E agora vamos falar sobre o regime disciplinar que está lá nos artigos 120 ao 140. Então, nós vamos ter aqui o regime disciplinar, né? Ele é um dos temas mais importantes também do Estatuto dos Servidores Públicos de Sorocaba, lembrando que é a lei número 3.800/91, ok? E ele estabelece as regras para punição de quem descumpre deveres, de quem comete as proibições que nós já vimos, né? E isso está previsto nos artigos de 120 a 140 do Estatuto dos Servidores Municipais da Prefeitura de Sorocaba, Lei 3.800/91. Então, gente, lá no artigo 122, nós vamos ter as infrações leves. As infrações leves, gente, envolve quebra de deveres de menor gravidade, né? Como, por exemplo, algum tipo de negligência no cumprimento das atribuições, atrasos ou descortesia no trato com o público ou mesmo com colegas, né? A penalidade prevista no caso das infrações leves é a advertência,
que pode ser verbal ou, no caso de reincidência, escrita. Então, por exemplo, um servidor que sem querer esquece de protocolar um documento importante e causa um pequeno atraso no processo, ou um funcionário que chega 10 minutos atrasado 3 vezes na semana. A penalidade é pedagógica, servindo para alertar o servidor para que ele corrija aquela conduta imediatamente. Aí nós vamos ter as infrações médias, que estão ligadas à desobediência. Elas são mais sérias, né? Ela também, além da desobediência a uma ordem superior legítima, ou abandono de local de trabalho também, né? Ela pode incluir esses dois aspectos. São condutas, minha gente, que gera prejuízo real, embora não irreparável, claro, para o serviço público, né? As infrações que estão lá no artigo 124 são as infrações graves, né? Graves. Essas infrações são aquelas que exigem penalidade máxima, porque elas comprometem seriamente a confiança na administração pública. E aqui entram, por exemplo, abandono de cargo, né, que está aqui, insubordinação, lesão aos cofres públicos, ao erário público, né? A penalidade neste caso, a gente, é mais severa. É demissão ou a cassação de aposentadoria, né? Se o servidor já for ativo, mas o ato ilícito ocorreu quando ele estava, né? Se o servidor for inativo e aquele ato ocorreu quando ele estava na ativa, a cassação de aposentadoria, né? Então, por exemplo, foi lá e fez matrícula de uma pessoa que não estava dentro dos padrões que o município pedia, né? Ou o contrário, recebeu uma grana, né? Para fazer a matrícula de alguém em uma turma que já estava lotada. Então, mesmo a pessoa, depois de aposentada, pode ter a sua aposentadoria cassada, né? E aí, então, por falar nesses assuntos, nós estamos agora só falando de assuntos que dá medo, mas, ó, respira fundo, porque eu tenho certeza que você está aqui se esforçando, que você vai ser aprovado e que você já vai saber tudo o que fazer e o que não fazer e que nenhuma dessas penalidades, nenhuma dessas situações jamais vai ocorrer com você, porque eu sei que você vai ser uma boa servidora, um bom servidor público, né? Então, aqui agora nós vamos falar sobre o processo administrativo disciplinar, ok? Processo administrativo disciplinar, né? Ou simplesmente você também pode chamar de PAD. Ele está aqui previsto, né? Também nas leis, né? Que regem os servidores municipais, estaduais e federais, e ele é um instrumento que é utilizado para a administração pública para apurar faltas graves de servidor e para aplicar, claro, se necessário, as providências cabíveis. PAD tem 4 fases bem distintas. A primeira fase do PAD, lembrando que PAD é o quê? Processo administrativo disciplinar, né? Então, a primeira fase está prevista lá no artigo 130. Aqui a autoridade competente ela vai editar uma portaria e cria uma comissão composta por 3 servidores que sejam estáveis. O que é um servidor estável? Aquele que já passou no probatório, né? É como se fosse uma abertura oficial de uma investigação, né? Pense dessa maneira. É importante, né, que esse procedimento deve acontecer até 60 dias, ok? Então, assim, 60 dias após a ciência do ato. Então, por exemplo, vamos imaginar que um servidor é acusado de fraudar documentos. Assim que a chefia toma conhecimento, a chefia vai ter 60 dias a partir
tomada de conhecimento. Tá entendendo? Não é 60 dias a partir do ato. A chefia vai ter 60 dias como prazo para abrir um processo administrativo disciplinar. Ok? Então, lembrando, 60 dias após a ciência do fato, né? Não após a data em que a pessoa cometeu aquele fato. Vamos imaginar, por exemplo, um servidor que é acusado de fraudar documentos, tá? Assim que a chefia toma conhecimento, ela tem esse prazo para instaurar o processo. Na segunda fase, nós temos a instrução. O que acontece na fase de instrução? Prevista lá no artigo 132, não é verdade? Este é o momento em que se ouve o acusado. Se ouvem também as testemunhas e se produzem as provas. Aqui é garantido o contraditório e a ampla defesa, que são direitos que estão previstos também na nossa Constituição Federal. Ninguém pode passar por um empate sem que seja ouvido. Tem direito à ampla defesa. Então, tem direito de chamar outras testemunhas, de escrever sua defesa, e de fazer suas justificativas, e etc. Ok? Aí depois, a gente já tem o julgamento, que está lá no artigo 138. A autoridade julgadora, então, com base nas provas, nos pareceres da comissão, decide no prazo de 20 dias. E aqui existem 3 possibilidades: o arquivamento, a absorção, né? E também existe a possibilidade de aplicação da penalidade. A penalidade, gente, não é necessariamente a demissão, né? Pode ser também a advertência, pode ser também a suspensão, conforme, claro, a gravidade da infração, né? Essa lei, minha gente, ela dialoga muito com uma lei que ela é muito importante, né? Que é a lei da improbidade administrativa, que é a lei que a gente vê caçando, por exemplo, muitos prefeitos por aí, mas ela é aplicável também a qualquer servidor público, né? A lei da improbidade administrativa é a lei 8429 de 1922. E essa parte, né, do, do processo administrativo e disciplinar que está prevista no município, ela dialoga diretamente com essa lei, né? E quando a conduta, claro, se encaixa nestes termos, ok? Mas é muito bacana a gente entender isso. E por fim, nós vamos ter a fase recursal, ou fase do recurso, que está lá no artigo 140. Aqui o servidor pode, né, recorrer no prazo de 30 dias da decisão, né? Se a pena for demissão, cassação ou destituição do cargo, o recurso tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão só passa a valer depois do julgamento do recurso. E este aspecto reforça a ideia de justiça e evita prejuízos irreversíveis em caso de erro, né? Perceba que o PAD é uma ferramenta fundamental para garantir a moralidade, para garantir a disciplina e para garantir que o serviço público aconteça com a qualidade desejada e merecida pela população, ao mesmo tempo também em que garante o amplo direito de defesa aos servidores que se virem acusados de algum erro, né, em decorrência do seu trabalho, dos serviços prestados. E aí então, gente, eu trago aqui para você a relação dessa legislação, né, com a legislação federal. Claro que
não vai ser cobrado neste nível do seu concurso, né? Mas eu trago para você aqui, a título de ilustração, a relação, né, de todo esse processo com a Constituição Federal, né, sobretudo nos artigos 37 ao 41, que traz os princípios da administração pública, com a Lei 8.112 de 1990, né, o que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, que é modelo para as legislações municipais, né? E a Lei 8.429/92, que é a Lei da Improbidade Administrativa, ok? E aí, olá, tudo bem? Sou o professor Cláudio, bem-vindo a mais uma aula. Olá, olá, tudo bem? Sou o professor Paulo, bem-vindo a mais uma aula. Bem-vindo a mais uma aula. Bem-vindo a mais uma aula.